No dia 15 de janeiro, muitos foram tomados por uma grande euforia. Era anunciado que aconteceria um cessar-fogo entre Israel e Hamas. O acordo entrou em vigor no dia 19 de janeiro, dia em que três reféns israelenses voltaram para casa, enquanto 90 palestinos presos em prisões de Israel foram libertados. Eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos de desintegração da antiga República da Iugoslávia. E esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Anita Efraim, sou jornalista e mestre em comunicação política. Como está o clima no país agora com a paralisação da guerra? Qual a sensação de saber que mais 30 reféns voltarão para casa, além das três que já voltaram, e ao mesmo tempo que ainda outros 60 que esperam a sua vez? Será que essas imagens tão fortes das reféns saindo de Gaza mudam a popularidade de Benjamin Netanyahu? Hoje a gente recebe Benny Ostronoff, brasileiro que vive em Israel há 9 anos, ele que é formado em História pela Universidade Hebraica de Jerusalém, também é formado como guia de turismo em Israel. Enfim, fica aqui também a curiosidade, que é um dos meus melhores amigos há 20 anos. B, muito bem-vindo, muito obrigada por topar. Não achei que você fosse aceitar, mas fiquei muito feliz quando você aceitou. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu sou meio envergonhado, mas vamos tentar falar do jeito que dá. Vai dar certo. Acho que também a ideia é passar um pouco do clima, né? De como estão as coisas Uhum. aí, enfim. Então, acho que você que está aí há tanto tempo é uma ótima pessoa para contar para a gente. Então, a gente queria pedir para você começar contando como foi o momento em que você recebeu a notícia de que o cessar-fogo sairia. E ali na véspera teve a demora do Hamas de divulgar os nomes das reféns, um risco de não sair, uma montanha-russa de emoções até que saiu. Conta pra gente como foram esses dias para você e todas as pessoas aí ao seu redor. Vou adicionar aqui que, enfim, toda a sua família, né, mora em Israel, então tem algo maior do que só as suas próprias emoções e os seus sentimentos, né? Com certeza. Para ser bem sincero, muito desconfiado. Esses 3 dias, se não me engano, que tiveram entre o assinar do acordo até a soltura delas, vendo tudo isso com extrema desconfiança. Por principalmente não confiar que nenhuma das lideranças dos dois lados estão 100% comprometidas com a troca dos sequestrados, prisioneiros, ou como quiserem chamar. E com muita expectativa, porque é muito louco, né? Eram 94, se não me engano, até então sequestrados. Pessoalmente, eu e você conhecemos um deles que está sequestrado. Existe sempre uma expectativa de saber, tá, quando a pessoa que você conhece, e pelo fato dele ser um homem não militar, mas relativamente jovem, em comparação com outros sequestrados, não está na lista. Então é sempre nessa espera constante de quem você conhece. E, por outro lado, também muito feliz pelas famílias daqueles que agora já estão soltos, que iam ser soltos nessa troca. Então, não sei, muito o país inteiro muito dividido, para variar um pouco, muito dividido, e as expectativas também muito divididas. Por um lado, muita alegria por receber essas três, mas por outro lado, com muito medo que algo no meio fosse acontecer. Por exemplo, atrasos são comuns e foram comuns na primeira vez que teve a troca. Atrasos de horas ou talvez de um dia. Sinceramente, bastante desconfiado. E assim, uma coisa que eu queria ouvir, Benny, dentro de tudo isso que você comenta aqui com a gente, é o ponto de vista prático, né? Como o cessar-fogo tem impactado a rotina das pessoas aí em Israel? Dá para dizer que tem uma sensação de tranquilidade, que as coisas estão melhorando, ou ainda existe uma tensão? Eu acho que a tensão ainda existe. Ainda faltam 90 pessoas para voltarem. O acordo está só para 30. A gente não sabe o que vai acontecer para trazer as outras 60. Isso vão começar a discutir agora e tem muito medo, né? É uma troca, tem se falado muito nisso, que é uma troca claramente correta de se fazer, e atrasada, né? Porque já faz tempo que isso devia ter acontecido. É basicamente a mesma proposta de cessar-fogo de maio do ano passado. Mas, por outro lado, os números de pessoas que estão sendo soltas, né, dos prisioneiros palestinos que estão sendo soltos, são muito altos. A grande maioria deles são pessoas que foram presas sem ter nenhuma... Julgamento. sem ter julgamento, mas alguns deles sim com sangue nas mãos, ou, né, que não diretamente até agora nessa primeira,
da semana passada não teve ninguém diretamente que matou alguém, mas muita gente que participou de ataques terroristas. Então existe muito medo dessas pessoas estarem voltando, e principalmente para a Cisjordânia, que é onde agora está esquentando as coisas aqui na guerra. Então existe muito medo de que novos atentados terroristas aconteçam e organizados por essas pessoas, e principalmente porque o Hamas e a Jihad Islâmica dentro de Gaza perderam toda a sua liderança, a grande parte da sua liderança. Então, também na reestruturação deles, depende de que pessoas que tenham algum tipo de liderança entrem no lugar deles. Então, é uma troca que, por um lado, está trazendo de volta esses civis e alguns militares israelenses, mas, por outro lado, também está devolvendo ao Hamas alguns dos seus militantes. A sociedade está dividida. Agora, o que acontece no dia da troca é um fenômeno impressionante, que as pessoas, todas, quem é a favor e quem é contra a troca, todo mundo se emocionou ao ver as três meninas, a Romy, Doron e Emily, abraçando as mães delas. E as primeiras imagens também de quando elas saem do carro do Hamas para entrar no carro da Cruz Vermelha, e aqui a gente já recebe foto. Essas fotos são muito fortes e todo mundo agoniado para ver a cara delas de uma vez e para saber se elas iam estar voltando inteiras, estão voltando saudáveis, né? Porque, de novo, a gente não sabe quem está vivo e quem está morto. Não está claro ainda. As últimas informações que elas estavam vivas já são antigas, pelo menos as que chegam ao público. Então é complexo. É muita tensão, muita tensão. Por um lado, muita alegria de ter três pessoas de volta para casa e abraçando as mães. E, por outro lado, muito tenso que ainda faltam muitos. Faltam muitos e, nesses muitos, só 30 estão no acordo, né? Então, é complicado. Bom, você falou um pouco dessa questão da troca de prisioneiros, e a gente sabe que sempre volta ao assunto de que quando eram menos pessoas sequestradas, no caso quando foi Gilad Shalit, na troca estava envolvido Yahya Sinwar, né? Então, queria continuar um pouco nesse assunto, porque para muita gente, a gente vê milhões nas ruas semanalmente dizendo que querem um acordo agora, o que a palavra que a gente mais ouve nessas manifestações é Arshav, Arshav, agora, agora. Você sente que a maior parte da população israelense está disposta a pagar esse preço? E aí também você sente, não é exatamente a melhor pergunta, porque as pesquisas mostram que sim, né? Quando você tem pesquisas de opinião pública, o que mostra que cerca de 70% da população israelense quer um acordo. Quando a gente vai só nos números de apoiadores de Benjamin Netanyahu, da base dele, o número é cerca de 55%. Então, como é que você sente esse clima a partir dos dados da realidade de que sim, as pessoas estão dispostas a pagar esse preço? Até vou me alongar na pergunta, a gente ouve muito de pessoas que moram aí, que faz parte do ethos da sociedade israelense, a ideia de nunca deixar ninguém para trás. Você acha que é um momento em que isso está à prova? Você acha que é isso que move as pessoas? Como você vê esse paradigma de uma demora absurda, mais de 400, quase 480 dias desde que as pessoas foram sequestradas, e essa demora para elas voltarem, e essa pressão que a sociedade faz? Sabendo desse preço altíssimo, né? Sim, eu queria começar a resposta por essa segunda parte, de que esse valor, e que eu diria até que é um valor judaico, de respeito à vida acima de qualquer coisa, e que você pode até descumprir, né, regras religiosas, porque a vida é mais importante, se a sua vida está em risco, e com certeza a vida de alguns civis israelenses e alguns militares, mas que também são pessoas, está sendo colocada em risco enquanto essas pessoas estão sequestradas e sem ter direito a médico ou algum tipo de saúde e alimentação básica. E isso tem sido colocado em prova desde o dia 7, 6:30 da manhã, quando essas pessoas são tiradas de dentro de casa, e até agora elas não voltaram. E isso foi uma coisa que eu, pessoalmente, e as pessoas que estão em volta de mim se colocaram muito em dúvida de que se isso é realmente verdade. E isso é um negócio, né, que a gente cresceu escutando isso no Brasil, dentro da comunidade judaica, e que isso era muito importante, feito, aliás, e chega aqui e quando esse conflito acontece, ver que isso não estava acontecendo urgente no mesmo dia, foi algo que com certeza me abalou e abalou muita gente. O que aconteceu na semana passada com a volta dessas três jovens para casa dá um
pingo de esperança. Eu não vou falar aqui também que agora tudo vai dar certo e que a paz vai voltar e que todas as pessoas, todos os outros sequestrados vão voltar, porque esse ano e 5 meses de guerra, 4 meses de guerra, deixaram a gente extremamente cínico, né? E sem certeza alguma do que essa gente no poder está fazendo. Então, mas com certeza deu um pingo de esperança e que esse valor vai ser respeitado. Que a vida, não só a nossa, né? Que a vida de todo mundo que vive nessa região vai ser respeitada, acima de tudo. Eu esqueci a primeira parte da pergunta. Do preço a pagar, né? Pegando essa ideia Ai, do Sinoar, que foi um dos trocados por uhum. Gilad Shalit. É um preço altíssimo. É um preço altíssimo. E nesse acordo dessas 30 pessoas, por enquanto, estão crianças, jovens e mulheres. Ainda não tem nenhum homem que participou de grandes, né, algum grande líder do Hamas, que provavelmente vai ser o preço a se pagar por principalmente homens militares sequestrados. Que ninguém começou a falar sobre isso. Existem, né, pessoas comentando meio por cima, mas oficialmente isso não saiu e provavelmente vai ser o preço a se pagar. E é complexo, existe muito medo. É uma sociedade, são duas sociedades muito machucadas e que querem essas pessoas e que vem uma importância nessas pessoas de volta para esse ethos, né, continuar vivo, mas por outro lado é um preço caro a se pagar. Sinceramente, eu não coloco em discussão. Eu acho que a vida dessas pessoas é mais importante. E se a vida dessas pessoas está em risco, parte disso é uma culpa da nossa sociedade que permitiu com que isso chegasse a acontecer. É uma culpa da liderança, é uma culpa militar, e que a culpa já está batendo nessas algumas das pessoas responsáveis, que não é à toa que nessa semana também chefe do exército pediu demissão e outro grande general, que é o general responsável da área de Gaza, também pediu demissão. Vai ser 1 mês, 2 meses bastante interessantes para ver como a sociedade vai responder. Não, aproveitando esse gancho, né, digamos assim, dos outros, né, queria ouvir de você, porque é isso, né, a lista atual tem 33 reféns, três já foram, e quando esse episódio for ao ar, outras quatro já teriam sido libertadas. Ainda tem 26 para sair, né, dessa parte do acordo, só que é isso que você falou, acontece que tem outros 60 que não apareceram nas negociações, e como que fica essa sensação de incompletude, né, das pessoas que não aparecem? Eu acho que essa sensação da dúvida também, como você bem colocou aqui, de não saber quem está vivo, quem está morto, os homens, soldados que foram sequestrados, né? Acho que fica uma sensação disso, né, de incompletude, né? Com certeza. De novo, eu repito, a volta dessas três é um pequeno pingo no copo meio cheio, para a gente começar a ver a situação como um copo meio cheio. É muita incerteza, sinto essa incerteza. Eu fico imaginando as famílias. Por exemplo, algumas das coisas que aconteceram, né, e de como foram acordadas, tem famílias que estão sequestradas que uma pessoa da família tá na lista de voltar agora e a outra pessoa da mesma família não tá e não sabe se vai voltar. Não existe acordo por ela. Agora, na lista que vai sair, que sai hoje para os que voltam amanhã, supostamente, que é o segundo dia, né, e que mais 4 pessoas vão voltar, é uma lista de 6 pessoas. 6 pais foram avisados de que talvez os seus filhos voltem amanhã. Só 4 vão voltar. Então, você imagina o desespero das próprias famílias dessas pessoas de não terem a certeza se no final do dia os filhos, as filhas vão estar em casa, ou se estão vivos. E esse desespero com certeza levado para o resto da sociedade, que também está com uma expectativa de telas de volta, porque todo mundo, no final das contas, sendo a favor do acordo como ele é hoje, ou de um acordo qualquer que seja, todo mundo sabe que sem a volta dessas pessoas, a sociedade israelense como um todo não se recupera. É uma sociedade extremamente traumatizada e que está travada no tempo no dia 7 de outubro. Enquanto essas outras 90 pessoas não voltam para casa, a gente não tem como seguir em frente. A gente continua congelado no tempo. Só que, de novo, existe essa
falta de certeza de que elas vão voltar. Então, é uma agonia constante que a gente está vivendo aqui há muitos meses. O que eu acho muito legal da sua fala, que eu acho que é muito importante, é que você está falando tudo isso, você está expressando um sofrimento pessoal, um sofrimento de uma sociedade, e a gente não chegou num ponto, as pessoas não te conhecem como eu te conheço, para saberem que você é absolutamente contrário a essa guerra. Que para você, tudo que acontece em Gaza é um horror. E uma coisa que mata a gente por dentro, eu, o João, as pessoas que trabalham no IB, e tenho certeza que você também, é essa incapacidade das pessoas que estão fora de Israel de compreenderem que as duas coisas são possíveis. Quero muito chegar no tema dos irmãos Horn, eu quero muito ouvir você falando sobre isso, mas antes eu queria ouvir um pouco sobre o seu incômodo, Beni, de você acompanhar as opiniões das pessoas que querem muito a volta dos reféns, mas que estão muito longe e que não são capazes de olhar para o que acontece em Gaza e falar isso é um horror. E, enfim, comentar um pouco sobre como tudo isso cabe junto dentro de uma mesma pessoa. Não cabe. Eu acho que a loucura disso tudo é que mesmo quem é a favor de trazer essas pessoas de volta em algum tipo de acordo, não conseguir ver essa situação como dois lados. E eu acho que isso, para mim, no final das contas, é essa recuperação que o país precisa ter. Não está sendo permitida por todas essas circunstâncias. De conseguir olhar as pessoas que estão do outro lado do muro, tanto a leste quanto a oeste, como seres humanos. Como seres humanos. Não é Gaza inteira que apoia o Hamas, que nem não é todo israelense que apoia esse governo que está liderando a gente nessa guerra. Não é todo mundo que é inimigo. Pelo contrário, eu pessoalmente tenho amigos palestinos e que sentem a mesma dor que eu sinto. Só que entre nós, nesse micro-universo que a gente tem, a gente consegue se olhar no olho e consegue chorar um pelo outro, um pela dor do outro. Só que, como sociedade, as duas sociedades, eu diria, não é só de um lado, as duas sociedades estão com muita dificuldade de se olhar no olho e ver o outro como ser humano, e não como inimigo. E as coisas que estão sendo feitas são horríveis, dos dois lados. Manter pessoas em cativeiro, manter um bebê em cativeiro, que tem mais tempo de cativeiro que vida fora do cativeiro, é um absurdo. Igual a destruição, e que a gente não começou a ver direito ainda. Porque até então, a mídia não era permitida dentro de Gaza. Agora, com o cessar-fogo, Você, né, provavelmente querido? Aqui a gente vê vai ser bastante iniciado. coisa. Não, vê, mas aqui também vê. Só Vê? que com pouquíssima entrada de jornalista. Muito raro. Agora vai começar a entrar fotógrafo de verdade e jornalista de verdade lá dentro, da mídia internacional. Até então era tudo sendo gravado no celular, tem uma dimensão, mas não dá todo, né? E as imagens são muito loucas. Eu cheguei aí para a cidade de Sderot, que lá dá para ver uma parte do norte de Gaza. É assustador, é assustador o tamanho da destruição. E aí você fica pensando, e aí que tá, né? A cabeça do ser humano vai para um lugar de que tá, você pensa, ok, que projeção de paz a gente tem num lugar onde moram mais de 2 milhões de pessoas e que tudo está destruído. Vamos supor que essa guerra acabe. E mesmo no maior dos sonhos que o Hamas pare de existir ou pare de ter o poder que tenha hoje, vão no mínimo de 5 a 10 anos para mais. Isso que eu estou sendo bastante otimista, para reconstruir a vida básica de 2 milhões de pessoas. E que isso também vem com peso de dor e com peso de alguém é culpado por isso. Porque eu ainda não tenho saneamento básico, porque eu ainda não tenho água. Então a tendência é que essa história, né, esse quebra-cabeça desse conflito não acabe com essa guerra. A tendência é continuar, porque pessoas e crianças, jovens que vão crescer nessa dor e nessa falta de condição e que vão lutar de alguma forma para buscar uma vida melhor. Eu não estou aqui justificando os atos deles e que os atos, né, e que a violência vai levar a algum lugar, mas eu tento me colocar no lugar de alguém que também sofreu muito. Minha casa não foi destruída, minha família está inteira, diretamente da minha família, de meus amigos direto, ninguém foi extremamente abalado pela guerra, mas igual, eu conheço gente sequestrada, a minha família, que eu tenho família daqui, o outro lado da família perdeu gente, e é muita dor. Eu não estou falando aqui que é fácil, que vai ser um processo fácil, de olhar eles no olho e de conseguir engolir a dor deles e ver a dor deles como legítima. Eu não estou falando que vai ser simples. Vai demorar um tempo para isso acontecer. Só que a projeção só se complica mais e mais a cada dia que passa. Falta comida.
né? Só agora está começando a entrar de volta um número que ainda é muito baixo de ajuda humanitária. Então não é que a cessar-fogo parou de morrer gente. Não parou de morrer gente. Tem criança morrendo de frio, porque tá frio. Tá frio. Agora começa o período. Começou já o período de chuva. Traz doença com isso. Então a perspectiva é muito complexa. E não muito animadora, sinceramente. Foi até um tema que a gente conversou aqui, né, Anitta, com o Marcos Gorenstein, do podcast do Lado Esquerdo do Muro, que é apresentar junto com o nosso parceiro aqui do Ibro, João Miragaia, sobre a desumanização, né, que existe dos dois lados, tanto de pessoas que não enxergam, que não querem enxergar a situação dos reféns israelenses em Gaza, ou toda a complexidade da política e da sociedade israelense, e, né, do outro lado, pessoas que justificam bombardeio de escolas, de tendas humanitárias, de não entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, ou até indo para o outro lado do muro, né, os crescentes atos violentos na Cisjordânia por parte dos colonos, né? Então, esse processo de desumanização, de você colocar a guerra na frente de tudo, a morte na frente de tudo, e não olhar e por outro lado ali, até hoje, o Israel de fato divulgou os vídeos de membros do Hamas agredindo e até mesmo matando pessoas palestinas ali, de você não olhar que do lado ali tem uma mãe que chora é, é, com a criança que foi assassinada, que ou morreu de fome, você não se compadecer por isso é muito triste, né? E, infelizmente, eu sinto que muita gente que vive aqui em Israel tem escolhido fechar os olhos para isso. Tem um episódio de podcast excelente sobre esse assunto, que é em inglês, mas eu recomendo a todos, que chama Israel at War, Morality and Survival, que é do Daniel Hartman, do Hartman Institute, com o Yossi Klein Halevi, e que eles falam exatamente como Israel sempre se orgulhou muito da sua moralidade, dos seus valores, e que hoje eles não têm que os israelenses não têm conseguido manter isso, né? Nessa guerra, há um declínio da moralidade israelense, e olha, são duas pessoas que não são exatamente os grandes bastiões da esquerda, não é isso, de forma Uhum. nenhuma, mas é um podcast, assim, é o melhor conteúdo que eu já ouvi né, desde o início da guerra, eu recomendo muito. E para mim essa é uma questão que, sinceramente, não faz nem muito sentido. Não existe guerra moral. Eu não consigo ver moralidade na guerra. Não consigo ver moralidade quando tem gente sofrendo por conta de alguns extremistas que detêm muito poder e estão levando a vida de jovens, principalmente, de um futuro para o fundo do poço, né? E é um ciclo que demora anos e anos, então essas pessoas vão continuar vivendo nisso e continuar vivendo com essa raiva e sem olhar no olho e desumanizando. É complexo, é complexo. Bom, vamos entrar num assunto bastante pessoal, Beni, que, enfim, é muito difícil falar sobre esse assunto sem se emocionar, porque as pessoas elas têm facilidade de opinar sobre a guerra porque não é pessoal, né? E quando chega no âmbito pessoal, isso muda bastante. Então, tem um caso que, enfim, virou o caso de muitos de nós, né? Nossos amigos e tudo mais, que é o caso dos irmãos Horn e Yair e Eitan, que foram sequestrados no Kibbutz Nir Oz. E nessa lista de 33, o Yair tá, mas o Eitan não tá. Você conhece o Eitan? Você tem acompanhado tudo que a família está vivendo? Inclusive, aqui no IB, a gente tem uma entrevista com o Itzik, que, se não me falha a memória, você nem conseguiu assistir inteira, de tanto que aquilo te pegou. Você é muito próximo da cunhada deles, a Dália, você conhece ela há muitos anos, então você pode falar um pouco sobre essa situação e sobre como isso, de certa forma, ilustra o drama que a sociedade israelense vive hoje? É muito louco. Eu acho que começar pelo fim da sua pergunta, tem um ditado que a gente, né, dentro das comunidades judaicas cresce escutando. Todo israelense conhece alguém que caiu em guerra, que seja alguém que caiu num atentado terrorista ou que caiu em combate. E há 9 anos atrás, quando eu resolvi fazer a e vim morar aqui em Israel, isso era algo que me deixava meio intrigado, que eu não conheço ninguém. Talvez eu não seja israelense o suficiente por não conhecer alguém. Então, essa ideia, né, que traz uma aproximação com o exército, da sociedade civil com o exército aqui, eu tinha muita dificuldade de ter esse tipo de conexão. Era melhor ter continuado com dificuldade, né?
100%, 100%. Porque a partir do momento em que o dia 7 de outubro começa, né? Os ataques começam às 6:30 da manhã. E assim, e daí começa a abrir todo um espectro de perspectivas que eu nunca na vida parei para pensar. Porque, por um lado, eu tenho meu irmão indo para a reserva porque ele foi combatente no exército, meu melhor amigo entrando, o Eitan, que também já deu entrevista para vocês, respeita o Shabbat e num Shabbat, indo para um kibbutz, sem tendo notícia dele por 3, 4 dias, sabendo o que tinha acontecido e para onde ele tinha ido, e no final desse dia começar a entender de que pessoas estavam sequestradas. E as primeiras imagens começam a chegar. Até que de noite, um amigo do Brasil, que teve no mesmo programa que nós dois tivemos, me manda uma mensagem falando: Você viu alguma coisa do Eito? Deu que Eito? O Eitan Horn, que foi nosso educador mais de 10 anos atrás, e está desaparecido. E daí o mundo cai. Porque daí o corpo e a mente começam a entender de que talvez o peso de ser israelense a conta chegou, e por outro lado de ter alguém que na vida, e eu conheço a família dele, você conhece a família dele, nunca falou uma palavra contra, né, ou vendo os palestinos como inimigos, não tenho a mínima lembrança. Uma pessoa que é um educador, sinceramente, as lembranças que eu tenho dele são sempre, sempre, sempre trazendo alegria, até quando não tinha o porquê ter alegria, voltar a ter, parece que, não sei, o sentimento dentro da gente é que talvez não dá para ser alegre, não dá para ser feliz nessa região, tipo, e é um negócio que me dói muito, porque morar aqui é algo que você sabe, que eu sonho há eternidades, eu cresci com essa ideia. E daí ter alguém que você ama, que você admira, até novembro, né, assim, durou um mês assim, de que a gente não sabia se ele estava vivo. Até acontecer a primeira troca de reféns, e que algumas reféns trazem informação que o Eito não só está vivo, e tem uma entrevista muito linda, eu não lembro agora, mas uma das sequestradas que voltou, falaram que se não fosse por ele, ela não teria voltado, não com vida, a vida, né, mas de mente inteira, porque ele estava ajudando a cuidar das crianças que também estavam sequestradas. Porque ele é isso, ele é um educador de corpo e alma. A família inteira, por sinal, não é só ele. A família inteira é muito, muito, muito dolorido, e é uma dor que você vê no olho da família que está lutando, mas é uma guerra imensa, e há mais de um ano, para conseguir trazer o Eito e a Yair de volta, e não só eles, todas as pessoas sequestradas, mas que estão cansadas, e eu não quero aqui falar que falta esperança, porque eu tenho certeza que eles têm esperança que eles vão voltar e vão ter oportunidade de abraçar eles de volta. Mas quando o universo e o governo tá te dando mensagens contrárias a isso, eu não sei de onde eles estão tirando força, sinceramente. E até com bom humor, eu diria. Não sei se bom humor é a palavra, mas é tão profunda a situação que é uma família muito engraçada. Sabe Né? uma coisa que me chamou muita atenção? É um detalhe, mas eu acho que às vezes a sensibilidade mora nos detalhes. Quando eu conversei com o Itzik, o pai deles, ele estava usando aqueles friendship bracelets da Taylor Swift, sabe? Com os nomes dos filhos. E, tipo, Uhum. você tá com vontade de rir, né? É tipo um senhor de mais de 70 anos, sabe? E ele tava, tipo, com friendship bracelets com os nomes do Yair e do Eitan, sabe? Tipo, sei lá, eu sei que é uma coisa muito pequena, mas isso diz tanto sobre quem eles são. Muito. E de conversar com todo mundo que conhece. Eu trabalho numa instituição de educação e que quase todo mundo que trabalha lá teve contato com alguém da família Horn. E também é muito difícil falar deles e falar com dor, porque é só alegria, é um bom humor e é um carisma muito notável de todos, todos. Inclusive dos pais, do Itzy, que eu tive o prazer de ter contato, mesmo que curto, com ele, e em 5 minutos de conversa ele conseguiu fazer 2 piadas. Eu até ri, e depois eu fiquei pensando, eu devia ter rido na cara dele, mas é ele que fez a piada. E daí é por isso que o Eito e o Yair, eu não estou falando que os outros não, mas eu tenho certeza que eles são importantes para a recuperação desse país, para a gente poder voltar a sorrir. E eu acho que foi uma coisa muito
muito forte também que, por exemplo, aconteceu com a Emily, uma das sequestradas que voltou na semana passada. Das primeiras imagens dela e dela brincando, né, com os dedos que ela perdeu, que agora ela tá com tipo, um símbolo de rock and roll, assim, e virou um símbolo pro país, porque a gente voltou. Se ela tá rindo com isso, eu posso rir. E me fazer rir é me trazer um pouco de vida de volta, né? Porque a vida não é só dor, e o que a gente está sentindo aqui é 1 ano e meio de dor e agonia e medo do que pode acontecer amanhã. E ver o sorriso na cara delas, das mães, e imaginar o sorriso na cara do Eito e do Itzik e do Amos, o irmão do Eito e do Yair, é algo que me traz um pouco de vida. E voltando na pergunta que vocês tinham feito antes, é essa esperança. É essa esperança que eu tenho, de ver eles sorrindo de volta, de ver eles abraçando de volta, porque a gente precisa desse abraço também. Esses momentos, né, de dificuldade, assim, de incertezas, né, do que vai ser, como vai ser. Eu acho que é isso, as pessoas encontram saídas, assim, né, com humor, com a arte também, que tem um papel, eu acho que fundamental nesses momentos enfim, de preencher vazio, de dar, de ocupar a mente mesmo, que seja, para conseguir dar conta, né, dessa situação que é uma dificuldade imensa quando a gente se coloca no lugar dessas famílias que, enfim, estão com seus familiares em Gaza, histórias assim muito difíceis, né? Como você falou, da família Bipas lá, o bebê tem mais tempo em cativeiro do que fora do cativeiro, né? Enfim, é tudo muito difícil e acho que a gente tentar fazer esse exercício, né, do quão pesado essa incerteza que é estar no lugar dessas famílias, né? E puxando um pouquinho para a sua, Beni, para sua vida pessoal, para sua família mais diretamente, e falando sobre a paralisação da guerra em si, o seu irmão foi convocado como reservista, né? Inclusive, eu conheci o seu irmão quando eu tive aí em Israel, né? A gente saiu junto e esteve na faixa de Gaza lá no começo. Eu queria ouvir de você qual que é a relevância, né, como israelense, tendo um irmão que esteve lá, vislumbrar agora um possível fim da guerra, né, com esse cessar-fogo. É vislumbrar voltar a dormir uma noite inteira de sono. Eu não desejo isso para absolutamente ninguém. A incerteza de você ter alguém que você ama, incomunicável, lutando uma guerra complexa e muitas vezes com muitas ações duvidáveis, é horrível. É horrível. E eu, assim, não é só meu irmão. Eu tenho primo, eu tenho meu melhor amigo, então não é que o meu irmão não estar na reserva te deixa tranquilo, porque tem outras pessoas que eu amo muito que também estão nisso. É muito complexo, assim, porque eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de entender e naturalizar o exército e a guerra, e pessoas armadas. Assim como vocês, eu sou do Brasil e as pessoas armadas no Brasil, não, né, a experiência que a gente tem de pessoas armadas no Brasil não é positiva, então aqui também existe um medo constante de para que essa arma? Para que essa arma? É para matar alguém, não tem outro motivo. Ver pessoas que eu amo armadas já é um negócio que me tira do sono, assim, de pensar no que isso pode gerar na vida delas e as consequências das ações delas no exército podem gerar. Mas, por outro lado, também um senso de responsabilidade que eles tiveram e que, por alguns momentos, eu não posso negar, existe também um pouco de culpa em pessoas como eu, por exemplo, que eu já cheguei aqui tarde o suficiente para não ter que ir para o exército e fazer o exército, de que eles estão dando a vida deles, estão num fronte de batalha e eu estou na minha casa preocupado, esperando notícia. É complexo. É muito complexo e muito dolorido. E eu tenho o privilégio de conseguir fazer
terapia e trabalhar todos esses medos semanalmente, algumas vezes mais que uma vez semana, mas ainda existe o resto de uma população civil completa que está na mesma situação que eu. Eu não sou especial. Tudo que eu estou contando aqui não é. Eu não sou especial. Mais um cidadão com pessoas amadas indo para a fronte de batalha. Diria que chega a ser enlouquecedor em alguns dias. Até membros, né, do alto escalão do governo no início, como Gadi Eisenkot, perdeu o filho, né, nessa guerra, perdeu o sobrinho. O único bonitão que o filho não vai para a guerra é Netanyahu, né, porque o filho dele está em Miami. Então aí ele não precisa viver essa aflição, mas de resto você vê que também, né, isso ninguém foge, não é a sua classe social que vai mudar isso. A não ser que Exato. é isso, seu filho foi para Miami. Se eu sou ortodoxo, né? Que daí Tem isso, também. mas aí é outro podcast inteiro, né, para falar Exato, sobre isso. exato, exato. Um problema de cada vez. Um problema de cada vez. Última pergunta, B, para a gente finalizar e você poder ir para o seu jantar de Shabbat com a sua família toda. Tem muito esse estigma, né, dos militares israelenses, porque os militares israelenses. Dá uma palavrinha um pouco sobre como tudo isso se mistura aí, né? Porque os militares israelenses é isso, são o seu irmão, o seu melhor amigo, e que não tiveram escolha, né? Tipo, mesmo que uns olhem para isso de uma forma mais valorosa, orgulhosa do que outros, não é uma opção, né? Zero. Os militares israelenses é basicamente você falar de 60% de uma população, né? Ou talvez um pouco menos, porque aí entra toda a população árabe israelense e judeus ortodoxos que não entram nessa conta, mas da minha bolha de pessoas laicas ou até de pessoas que são religiosas nacionalistas, e não é todo homem, todo mundo vai para o exército. A grande maioria não vão para cargos de combate, mas estão dentro do sistema militar e acabam sendo constantemente chamados para reservas. Então, é muito louco, porque também no trabalho, constantemente tem pessoas saindo para ir cumprir os deveres da reserva delas, seja lá onde for. Se é dentro de Gaza ou dentro do quartel-general de Tel Aviv, que a gente aqui chama de Criá, em Tel Aviv. Agora, falar que todos, né, que o exército de Israel está matando muito, cometendo atrocidades, é muito difícil de você negar isso, por um lado, que no final das contas são pessoas que estão vestidos, fardados como militares israelenses, que têm cometido alguma dessas atrocidades, muitas vezes sem ordem de que isso aconteça, e grande parte dessas pessoas não queriam estar lá e não queriam estar lutando. Mas também existe né, por um pensamento dentro dessa complexidade de que as pessoas foram sequestradas dentro da cama. Existe um medo, existe um remorso, existe uma dor, um trauma na vida de todo outro cidadão israelense. Então, acaba com que as pessoas que têm a capacidade e autoridade de voltar e entrar na reserva e fazer algo para que o resto da população se sinta seguro, elas vão fazer. Porque elas aí já não estão com a cabeça de eu estou defendendo, muitas vezes estou lá para trazer os sequestrados de volta, eu estou lá para trazer. Eu estou lá porque é a cabeça da minha filha que está na mira, é a cabeça do meu irmão, é a cabeça do meu melhor amigo. Né? São as pessoas que eu conheço que estão lá em volta. É muito complexo. Eu acho que a sociedade israelense, de maneira geral, é muito complexa e o fator exército é muito grande nessa complexidade. E também existe uma questão aí educativa, eu diria, né, de que também o exército sendo no período dos 18 aos 20 anos também tem uma formação no ser humano ou no ser israelense muito grande, porque é um ano de formação identitária e de o que você acredita para a tua vida, suas habilidades estão sendo desenvolvidas aí, e essas pessoas estão no exército, então isso também tem uma correlação muito grande. Não sei. Assim, como resumo, de maneira geral, essa sociedade é muito complexa, só se complexificou a partir do 7 de outubro, e muito vem numa conta de dor física e mental, trauma, e que eu diria que não é só uma sociedade israelense que precisa se recuperar. É a sociedade israelense, em toda a sua complexidade, sendo de judeu, muçulmano, cristão, o que seja, com todos os países vizinhos, o mundo inteiro, que tem olhado para isso e tem tomado lados que também não são muito reais.
e argumentações que não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui, ou com a dor que está acontecendo aqui no dia a dia. Vai tomar tempo, e eu tento me pegar todos os dias nesse pensamento de que está tudo muito complexo e eu não sei para onde vai, e de trazer um pouquinho de esperança. A vida da Romy, Liri e Doron, que voltaram semana passada, de novo, me trouxeram um pouco de esperança, de que os outros 90 sequestrados vão voltar e que a gente vai acabar com essa guerra e vai conseguir olhar um no olho do outro e se recuperar em conjunto. Porque não adianta nada o lado israelense se recuperar e o palestino não. Porque isso vai levar a outro ciclo de conflito em breve. Conversamos hoje com o Benny Ostronoff, ele que é brasileiro, mora em Israel há 9 anos, é formado em História pela Universidade Hebraica de Jerusalém, também formado guia de turismo, e deixa a gente liberar o Benny antes que a dona Sara dê aí um grito para ele ir para o jantar de Shabbat dele. Bê, obrigada, a gente se vê em poucos dias, felizmente, e volte sempre, que seja só a primeira de muitas vezes que você vem aqui. O Benny de 15 anos estaria muito orgulhoso da sua capacidade de argumentativa. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um trabalho constante aí na minha vida. Espero que vocês possam, né, e que você possa vir aqui em breve, que grande parte dessa situação já tenha evoluído algo e, se tudo der certo, ter o Eito de volta e que a gente possa abraçar e rir de novo com ele e que todos os outros 90 sequestrados também voltem para casa. Desejo. Benny, muito obrigado pela sua participação aqui no Eu Com Isso. E se você que está nos escutando quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para eucomisso@institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais. A gente está lá no Instagram e também no TikTok. Até quarta-feira que vem.